Agora nós vamos falar um pouco sobre as especialidades em audiologia e a especialidade fonoaudiologia do trabalho. A resolução 320 dada em 2006, ela fala sobre algumas especialidades, as primeiras especialidades reconhecidas pelo Conselho de Fonoaudiologia, tá? E ele dá também outras providências. Uma dessas primeiras áreas de atuação é a área de audiologia. A área de audiologia, ela vai englobar todos os aspectos que envolvem a audição humana e o equilíbrio corporal, tá? Essa área da fonoaudiologia, ela é voltada para promoção, prevenção, diagnóstico e reabilitação da função auditiva e vestibular, ok? E dentro disso, inclui-se estudos e pesquisa para o desenvolvimento da área. Nunca esqueçam, alunos, para que uma profissão ela se desenvolva, né, em qualidade e também em próprio mercado de trabalho, ela precisa ter evidências de que ela melhora a qualidade de vida de alguém. E como é que isso se dá de forma clara? Através da pesquisa científica, né? Através da academia. O objetivo principal da audiologia é garantir a comunicação e a qualidade de vida do indivíduo por meio do quê? Das habilidades de audição, através do ouvir, tá? Esse profissional, ele que se propõe a estudar sobre audição e equilíbrio, ele receberá, né, o título de especialista em audiologia. Essa especialização, gente, ela é específica do Conselho Federal de Fonoaudiologia, ok? Mas tem muitos profissionais que são especialistas porque possuem experiências, cursos, pós-graduação e estudos, horas de estudos dentro da área, tá? O domínio do especialista em audiologia, ele vai incluir um aprofundamento de estudos que vão envolver estratégias e programas de promoção em saúde auditiva, né? Aí a gente vê aí aqueles programas acerca de controle da intensidade de som que pode levar o indivíduo à surdez, principalmente usos de fones de ouvidos na adolescência. Aí nós vamos ter programas de saúde auditiva em idosos, a necessidade de uma qualidade de saúde auditiva para o processo de envelhecimento com qualidade de vida, ok? Prevenção e diagnóstico da função auditiva e vestibular e de outros sistemas e alterações relacionadas, né? A função auditiva e vestibular, elas são do mesmo órgão, né? O ouvido, ele possui uma porção que ouve e uma porção que equilibra o corpo. Por isso que equilíbrio e a função auditiva e audição estão juntos. E uma pode influenciar a outra em determinados cursos de doenças, tá? O profissional especialista em audiologia, ele pode fazer seleção, adaptação e acompanhamento de aparelho de amplificação sonora individual, ok? Ele pode também estar envolvido dentro da equipe de implante coclear, tanto para a reabilitação auditiva desse indivíduo, né, dividindo aí funções com o terapeuta em linguagem, como ele também pode fazer parte da própria equipe de cirurgia na avaliação de exames específicos no momento da cirurgia, ok? Reabilitação da audição a partir de uma proposta terapêutica, né, com a utilização de dispositivos eletrônicos,
e outras estratégias que se visam a comunicação, né? E aí a gente tem os aparelhos que vão melhorar a questão do zumbido, que é um fator que afeta a população, principalmente a nossa população, que é uma população que vive em meio ao barulho, né? Porque em tudo há barulho. Capacitação e assessoria em empresas e na rede de ensino público e privado, desenvolvendo ações em parcerias com gestores, educadores, estudantes e trabalhadores que contribuam para a promoção, prevenção dos aspectos relacionados à audição. Antes de surgir a especialidade de fonoaudiologia do trabalho, quem realizava essa, vamos dizer assim, promoção de saúde auditiva no ambiente ocupacional era o audiologista, né? Então ele pode ainda fazer, claro que pode, mas hoje existe a fonoaudiologia do trabalho que vai abarcar essa parte ocupacional da audição, ok? E vai envolver outras áreas também. A audiologia, ela existe a partir do estudo aprofundado da audição humana, né, desde a sua formação embriológica até o indivíduo, né, na sociedade como um ser. Isso inclui o estudo de anatomofisiologia da audição, as doenças que vão envolver, né, a audição em suas divisões dinâmicas, que é a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Ela vai envolver, né, o acúmulo de cerume, de processos inflamatórios, né, do ouvido. Pode cursar aí com as perdas auditivas, sendo elas, né, das mais diversas naturezas, onde vão se incluir as condutivas, sensório-neural mistas e central. E também ele vai atuar através do diagnóstico, na realização de exames para qualificar e quantificar a audição, que aí eles vão ser a audiometria, para saber o quanto o paciente ouve de um tom puro, a audiometria vocal, para saber o quanto ele consegue ouvir, né, intensidade baixa, a fala humana, a imitanciometria, como entre outros exames que vão avaliar cada etapa dessa audição. No equilíbrio corporal, compreende estudos também específicos, né? Quais são o norte de desenvolvimento do equilíbrio corporal, né? Quem vai fazer parte do equilíbrio corporal é somente a audição? Claro que não, né? Existem outros sistemas que também compõem a tríade, vamos dizer assim, do equilíbrio corporal, que é sistema vestibular, que seria o órgão do equilíbrio em si, que é o mesmo órgão da audição, seria o sistema de visão, a capacidade de visualizar o ambiente e a percepção que esse indivíduo possui do seu corpo em pé e em movimento. Essa, vamos dizer assim, que é a tríade do equilíbrio corporal. Baseado nisso, ele precisa entender a anatomia e a fisiologia do equilíbrio, conhecer as patologias que vão permear esse indivíduo, né? E elas são várias: as vertigens posturais benignas, as inflamações nos nervos, no nervo vestibular, as migrânias, cinetose, que são as alterações de movimento, e assim por diante. Esse profissional também, ele pode trabalhar com o diagnóstico apenas do equilíbrio corporal através de exames, como o mais comum e utilizado na área de avaliação do equilíbrio, que é a
vectoeletronistagmografia, e ele também pode intervir na melhoria do equilíbrio corporal desse indivíduo através da reabilitação vestibular, que é a reabilitação do equilíbrio corporal. Tá? Aqui a gente mostra, né, uma imagem da anatomia e fisiologia do órgão da audição. Né? Esse aqui seria a orelha, que ela é conhecida tecnicamente como pavilhão auricular. A partir dela, como se fosse um funil, o som adentra pelo sistema auditivo, né? Caminhando e sendo conduzido por todas as áreas da audição, como a orelha externa, que é o pavilhão, o conduto, tocando aqui na membrana tipânica, onde ela vai vibrar conforme a frequência desse som, movimentando os ossículos da orelha média para amplificar e ser interpretado aqui na cóclea esses sons, né? E assim, é uma área muito bonita da fonoaudiologia que eu particularmente adoro. A anatomia do equilíbrio e fisiologia dos órgãos da audição e do ouvido estão inseridos na parte mais petrosa do crânio, né, que é ali no osso temporal, é onde está o ouvido humano. A gente chama de ouvido esse órgão, que ele possui função de equilíbrio e audição, ok? Também ele pode ser chamado de orelha, não só esse pavilhão que fica externo, mas orelha é todo o aparato também interno do ouvido. Ele é de vital importância para o homem, porque não só pelo fator de audição, mas pelo fator de equilíbrio corporal. A gente costuma dizer que o desequilíbrio, a tontura, ela é uma doença incapacitante. Por quê? Porque o indivíduo ele não consegue viver em desequilíbrio, com quedas, tonto, sentindo como se o mundo estivesse girando à sua volta. Então o equilíbrio ele é importantíssimo para a vida humana, assim como a respiração, assim como a alimentação, o consumo de líquidos, entre outros, tá? É através do equilíbrio que o ser humano ele consegue manter-se em pé e permite a sua locomoção, ok? Desse controle postural, que ele consegue trilhar caminhos, né, sem tombar e cair, e é através da audição que ele vai ser um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento da linguagem, porque o indivíduo, quando ele ouve, a sua vida é muito mais fácil, né? Porque o seu desenvolvimento de fala, de linguagem, de cognição vai se desenvolver de uma forma dentro dos padrões de normalidade. Aí, as principais alterações que acometem o sistema auditivo, elas podem ser congênitas, ou seja, elas podem vir com o indivíduo desde o ventre materno, podem ser de origem genética ou não, né? Também podem ser adquiridas através de doenças ocasionadas pela mãe, como toxoplasmose, rubéola, que podem afetar diretamente o indivíduo. E essas doenças elas podem cursar com alterações auditivas significativas, né? Deficiência auditiva de origem genética, a gente vai ter todas as síndromes, né, que podem envolver o indivíduo, fazendo com que curse também com disfunções auditivas e também do equilíbrio, ok? E aqui a gente encerra a audiologia.